Olá, muito bom dia para você. O seu BMD tá começando. Hoje é sexta-feira, dia 2 de janeiro. Você confere comigo imagens da Praça Jackson do Amauri, no centro aqui de Feira de Santana. Diferente dos últimos dias, a gente vê que hoje o trânsito está bem mais movimentado aí no centro da cidade. O dia hoje começou com o tempo aberto e deve continuar assim agora à tarde, com predomínio de sol na Princesa do Sertão. Nesse momento, os termômetros marcam 32 graus. E a gente começa conversando ao vivo com nossas equipes de reportagem que já estão aqui para trazer notícias de vários cantos da nossa região. Eu tenho aqui no monitor Vanessa Camilo, tenho também aqui Rafael Mascarenhas. Eu começo falando com Vanessa Camilo, que traz como destaque uma briga entre irmãos que acabou com um deles ferido. Não é isso, Vanessa? Bom dia para você. É isso, Adilson. Bom dia para você, para todos. Esse caso foi registrado ontem à tarde na zona rural de Conceição do Coité. O agressor, um homem de 65 anos, a vítima, um outro homem de 56 anos, como você bem disse, são irmãos. Essa história terminou com uma pessoa ferida e outra pessoa presa. Já aqui no Bahia Meio-Dia eu trago mais detalhes. Tá certo, Vanessa. Daqui a pouco eu te chamo novamente para mais informações aqui no nosso BMD. Eu tenho também aqui Rafael Mascarenhas, que vai falar sobre 2 casos de morte por afogamento. Uma das vítimas estava comemorando o próprio aniversário. Um caso muito triste, não é, Rafael? Bom dia para você. É isso mesmo, Adilson. Bom dia para você que nos acompanha. Bom dia, Adilson. Um dos casos, Adilson, aconteceu na zona rural de Serrinha, onde um homem de 31 anos morreu depois de entrar em um açude. O outro aconteceu no litoral, na praia de Salinas da Margarida, onde um outro homem de Santo Antônio de Jesus foi encontrado morto na areia depois de se afogar no mar. As 2 ocorrências precisaram mobilizar equipes de resgate logo no primeiro dia do ano. Esses casos agora são investigados pelas delegacias responsáveis. Eu volto já com mais informações sobre esses afogamentos, Adilson. Tá certo, Rafael. Te chamo daqui a pouquinho mais uma vez aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Muito obrigado pelas informações. Obrigado também, Vanessa Camilo. Mato alto e falta de acostamento colocam em risco pedestres e motoristas no trecho da Avenida Sérgio Carneiro e da BA 503, sentido distrito de Jaíba, aqui em Feira de Santana. Não tem como passar. A gente que mora aqui tem que andar em cima da pista, dividir a pista com os carros. Quando não somos atropelados, chegamos em casa. Mas aqui direto tem acidente de moto, bicicleta, pessoas atropeladas. A Avenida Sérgio Carneiro está largada as traças. Eu vou fazer o quê? É suportar, não é? É evitar de subir aqui de a pé, porque está muito perigoso aqui, muito perigoso. Projeto Pôr do Som aconteceu ontem na Barra, em Salvador, e estava lotado. Daniela Mercury recebeu Geraldo Azevedo, Ivete Sangalo e vários fãs que começaram o ano com energia e o ritmo da capital. Esse projeto de Daniela é um projeto lindo, que nos coloca assim na celebração do recomeço. Vamos zerar o jogo e vamos pensar nesse ano de uma forma positiva, diferente. Então, assim, o show dela é, para nós, a grande largada. E ela é muito cuidadosa, muito preciosista mesmo. E aí eu tô aqui hoje com o maior prazer, que eu sou doida nela. E nós também vamos ter música aqui no Bahia Meio-Dia. Quem vai estar ao vivo com a gente fazendo aquele sambinha no BMD é Mimiro Raridade. E a vida nos revela tudo de uma nova cena. Todo mundo se chega, beija. Me diz então, valeu, foi bom, adeus. Não vou chorar. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Bahia Meio-Dia. Um homem foi esfaqueado pelo irmão na zona rural de Conceição do Coité. O agressor é um idoso e está preso.
Quem tem mais detalhes pra gente sobre esse caso é Vanessa Camilo. Vanessa, o que é que a gente tem de informação? O que foi que aconteceu? Oi, Adilson. Mais uma vez, bom dia para você, para todos que acompanham o Bahia Meio Dia. Já pensou o caso registrado no primeiro dia do ano, ontem à tarde, por volta das 4h20 da tarde, na zona rural de Conceição do Coité, o agressor, um homem de 65 anos, a vítima, um outro homem de 56 anos, que, como você bem adiantou, são irmãos. A nossa produção apurou que a denúncia partiu da própria vítima, depois que esse homem deu entrada no Hospital Português lá de Conceição do Coité com uma perfuração de arma branca no corpo. O homem contou à equipe médica que recebeu o golpe de faca quando estava de costas para o irmão. Disse ainda que possui um histórico de brigas com esse irmão, mas não deu detalhes sobre o motivo, que segue sendo desconhecido. A Polícia Militar de Conceição do Coité foi acionada pela unidade de saúde e deu início, então, a um trabalho de buscas. Na casa onde isso tudo teria acontecido, lá na zona rural de Conceição do Coité, a Polícia Militar encontrou e apreendeu uma faca do tipo peixeira que teria sido usada nessa briga registrada ontem à tarde. Testemunhas, então, disseram à Polícia Militar que o agressor, o homem de 65 anos, estaria se deslocando até a rodoviária para fugir. A Polícia Militar, então, foi em busca desse idoso. O idoso foi encontrado no centro da cidade, recebeu ordem de prisão por tentativa de homicídio e foi encaminhado para a delegacia de Riachão do Jacuípe. Ele segue preso e aguarda por uma audiência de custódia. Adilson, são esses os detalhes que nós temos sobre esse caso de família que virou um caso de polícia após essa agressão. Volto com você no estúdio. Caso que a gente lamenta bastante, né, Vanessa? 2 irmãos, primeiro dia do ano, lamentável mesmo, viu? Muito obrigado pelas informações aqui no nosso Bahia Meio Dia. E a Polícia Civil investiga um ataque a tiros durante a comemoração da virada do ano em Itambé, na região sudoeste do estado. 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas. O autor dos disparos também morreu após ser baleado por um policial militar à paisana. Veja na reportagem. O crime aconteceu no distrito de São José do Colônia, município de Itambé. Pessoas de uma mesma família comemoravam a chegada de 2026, quando um homem, identificado como Antônio Malta Marcena, de 48 anos, sacou uma arma e começou a atirar. Alguns familiares e amigos estavam reunidos na praça. O Antônio, segundo o que já temos, ele estava lá já há algum tempo também bebendo. Em dado momento ele se levanta, vai até o local onde essas vítimas estavam e começa a atirar contra elas. Nesse local ele atingiu João Pedro. João Pedro Brito Santos, de 18 anos, morreu ainda na praça. Ele estava nesse banco. Aqui, outra pessoa foi baleada. Aldair Santos do Nascimento, de 29 anos, foi alvejado no pescoço. Com os disparos, houve correria. As pessoas que estavam no local correm, o som inclusive para de tocar na praça. As pessoas adentram no estabelecimento mais próximo, que era um bar, que estavam aberto. Ele então vai até esse bar, encontra as pessoas escondidas atrás do balcão. Segundo a polícia, no bar ele começou a escolher as vítimas, apontando a arma e efetuando disparos. Maria de Lourdes Jesus dos Santos, de 56 anos, foi a segunda vítima. Outras 2 pessoas foram baleadas dentro do bar. Stephanie Rosa de Santana, de 21 anos, foi atingida no ouvido esquerdo. E o companheiro dela, Luiz Fernando Santos Oliveira, de 22 anos, foi atingido no tórax. Os feridos foram levados para um hospital em Itororó e transferidos para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. Ainda de acordo com a polícia, Antônio tentou fazer outros disparos. Ele estava armado de revólver. A revólver tem uma capacidade limitada, né, menor, um menor poder de fogo. Ele acabou a munição, ele ainda chega a insistir, tentando atirar contra as pessoas que estavam postas ali atrás do balcão, aponta inclusive a arma para o dono do estabelecimento, tenta efetuar um disparo também, mas ele estava sem munição. Percebendo que ele já tinha terminado a munição,
ele volta a municiar a arma. O autor dos disparos, Antônio Malta Marcena, de 48 anos, era auxiliar de serviços gerais, contratado pela Prefeitura de Itambé desde 2018. Após os ataques, ele acabou sendo baleado e morto, também aqui no bar, por um policial militar paisana que estava em casa comemorando a virada de ano com familiares quando ouviu barulho de tiros e veio até o local. Ele comemorava com familiares em casa, próximo à praça, ouviu o primeiro disparo e foi até o local para ver. Ele identificou que era um disparo de arma de fogo, foi até o local para ver e, inclusive, viu quando o indivíduo fazia outros disparos na praça, passou a acompanhar com cautela esse indivíduo até o momento que esse indivíduo adentrou no bar. E foi quando ele teve a oportunidade de neutralizar esse indivíduo. Os corpos das vítimas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga e liberados no início da tarde. A investigação aponta que o crime pode ter sido motivado por vingança. O autor estava sendo investigado por um crime ocorrido em abril do ano passado e algumas das vítimas haviam sido testemunhas nesse inquérito. A arma usada no crime desapareceu após o ocorrido, em meio à confusão e à revolta da população. A Polícia Civil já analisa imagens para tentar identificar quem retirou a arma do local. As testemunhas dizem que ela ficou ao lado do corpo, mas como foi um fato que causou grande revolta, o estabelecimento foi invadido por muitas pessoas. Pessoas, inclusive, chegaram a chutar o corpo dele e tudo mais. E, em meio ao tumulto, essa arma acabou sumindo, já está sendo investigada também. Já tem, inclusive, algumas imagens lá do local para tentar identificar pessoas que possam ter subtraído essa arma. Antônio Malta Marcena foi enterrado na tarde desta quinta-feira no cemitério do distrito. Não houve velório. A Prefeitura de Itambé informou que colabora com as investigações para o total esclarecimento desse caso. E a gente fala agora sobre um caso de afogamento registrado em um açude de Serrinha. A vítima estava comemorando o próprio aniversário. Quem vai trazer mais informações aqui pra gente é Rafael Mascarenhas. Com você mais uma vez, Rafael. Oi, Adilson, bom dia para você mais uma vez, bom dia para você que está acompanhando aí o Bahia Meio Dia. Olha, Adilson, essas duas mortes por afogamento marcaram o primeiro dia do ano ontem, em cidades diferentes. O primeiro aconteceu, como você disse, ontem na zona rural do município de Serrinha. Anísio Ribeiro dos Santos, de 31 anos, acabou morrendo afogado no açude, conhecido como Cabeça da Vaca. Esse afogamento aconteceu por volta das 3 da tarde, justamente no dia que ele também comemorava não só o primeiro dia do ano, mas comemorava também o seu aniversário. Segundo relatos de algumas testemunhas, Anísio entrou no reservatório e acabou não voltando mais. Pessoas que estavam ali no local perceberam essa demora e acabaram acionando equipes de resgate. Depois de horas de busca, o corpo foi encontrado no fim da tarde por mergulhadores, com o apoio da Polícia Militar, do SAMU e do Corpo de Bombeiros. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para fazer a remoção do corpo, que vai passar por exames de necrópsia. O caso foi registrado na delegacia de Serrinha, que apura as causas desse afogamento. Esse segundo afogamento aconteceu também ontem, na praia de Salinas da Margarida. Um homem foi encontrado morto depois de se afogar no mar. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pessoas reunidas ao redor do corpo, já fora da água. A ocorrência foi atendida por policiais do 23º Batalhão da Polícia Militar e o SAMU confirmou a morte no local. Esse homem foi identificado como Ronaldo Oliveira de Almeida, morador da zona rural da Boa Vista, em Santo Antônio de Jesus. A gente não tem informações sobre como esse afogamento aconteceu e ele segue sob investigação da Polícia Civil. Até o momento também não foram divulgadas informações sobre velórios, e sepultamentos dessas vítimas que perderam suas vidas no primeiro dia do ano. Para mais informações sobre esse caso que aconteceu em Serrinha, você pode acessar o site G1 Feira e Região. O QR Code é esse que está aparecendo aí na tela, Adilson. Rafael Mascarenhas, mais uma vez, obrigado pelas informações aqui no nosso Bahia Meio Dia. E daqui a pouco a gente vai falar de outros 3 afogamentos, todos na região sudoeste. Os casos aconteceram em Manuel Vitorino, Anagé e em Jequié.
E a gente fala agora de uma das pistas da BR-116 no município de Santo Estevão que foi interditada por volta das 7 da manhã de hoje, na altura do quilômetro 457. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motivo da interdição foi o incêndio em uma carreta que teria sido causado por uma falha mecânica. O motorista sofreu queimaduras leves e foi encaminhado para um hospital em Santo Estevão. Até o fim da manhã, a pista ainda não tinha sido liberada. No próximo bloco, a gente mostra que motoristas e pedestres reclamam das condições das BAs 502 e 503 aqui em Feira de Santana. A gente, quando eu saio para casa da minha filha aqui, não tem o direito de ficar na pista, porque os carros vêm cortando um, cortando o outro, e eu caio dentro do mato, porque não tem outra saída. Tá tudo errado, não tem acostamento. Tá andando, agarrando na Jurema. Tem que se arriscar, né? Andar na pista mesmo para poder passar. Aqui, ó, que tem. Da faixa para aqui. Dá 20 centímetros que tem para você andar. Essa reportagem você confere dentro de instantes. Agora você confere comigo imagens da Avenida Presidente Dutra na região da rodoviária aqui de Feira de Santana. A gente vê que nesses dois trechos da Presidente Dutra o trânsito está fluindo normalmente, está bem tranquilo. Céu entre nuvens, mas a previsão indica que o sol deve dar as caras agora à tarde. A máxima pode chegar aos 34 graus. São 12 horas e 2 minutos, a gente vai para o intervalo, mas volta já. Bahia, meio-dia de volta e depois do feriado de Ano Novo, para muita gente é hora de voltar às atividades. Comércio e bancos reabriram hoje aqui em Feira. E quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre os horários e sobre a movimentação no centro da cidade é Vanessa Camilo. Vanessa, eu tive a impressão hoje mais cedo que a cidade ainda está um pouco parada. Você que está aí no centro tem mais propriedade para dizer. É isso mesmo? É isso, Adilson. De volta aqui no Bahia Meio-Dia, dessa vez para falar dessa movimentação no comércio, a marca de Feira de Santana, né? Uma cidade comercial. A gente fala aqui do calçadão da Salles Barbosa. Dá uma olhadinha nas imagens de Carlos Daniel. Claro que está super diferente da imagem que a gente via ontem aqui. Não tinha um pé de gente aqui na rua, não tinha loja aberta, feriado, Dia Mundial da Paz. Só que hoje a movimentação que a gente vê aqui é bem tímida em relação aos dias que a gente costuma registrar aqui ao longo do ano. Isso porque, como você bem disse, os bancos todos abriram, mas as lojas estão autorizadas a abrir, mas nem todas têm essa obrigação de abrir e nem todas fizeram essa opção. Dá para perceber aí nas imagens que algumas lojas estão fechadas. Os funcionários merecem, né? Essa folga também, às vezes é um planejamento da própria empresa, acabar emendando para só voltar com as atividades normais na segunda-feira, mas o que a gente consegue ver aqui no centro da cidade é essa mistura. Tem loja aberta, tem loja fechada, o que a gente indica aqui para o nosso telespectador é que se você tem alguma loja de preferência, dá uma olhadinha no funcionamento dela lá nas redes sociais, procura na internet, dá uma ligada para saber se está aberta ou não. Ela está autorizada a abrir, mas pode ser que você chegue aqui e ela esteja fechada. Essa é a situação aqui da Salles Barbosa, no centro da cidade. Uma coisa que me deixa curiosa sempre é o que traz as pessoas, né, para o centro da cidade no primeiro dia útil do ano. Eu conversei com algumas pessoas mais cedo, vi gente comprando material escolar, vi gente comprando biquíni, aproveitando essa movimentação mais tranquila para fazer escolhas também mais tranquilas, sem pressa, sem aquela agitação toda. Eu estou caminhando por aqui, licença, como é teu nome? Diná. Repete? Diná. Diná, tô vendo que você está aqui bem tranquila no centro da cidade, fez umas comprinhas? Sim. Tirou o primeiro dia útil do ano para vir no centro? Sim, e folgando também, né? Aproveitar a folga para fazer umas comprinhas, que é bom, né? E o que é que você achou da movimentação e dos preços? A movimentação tá leve, mas os preços estão ótimos. Pode vir, viu, gente, comprar, viu? Perca a oportunidade não, e essa é hoje, viu? Ainda dá tempo. Maravilhosa, aproveitou a folga então para colocar as compras em dia? Sim. Perfeita, obrigada pela participação ao vivo aqui no Bahia Meio-Dia. Tá vendo, Adilson? O pessoal tá aproveitando a folga, tá aproveitando essa tranquilidade justamente para aproveitar esse cenário diferente aqui do centro da cidade. São essas as informações que nós temos em relação à movimentação do comércio aqui em Feira de Santana. Vou só reforçar para quem está em casa, tá? Bancos estão todos funcionando, o comércio está autorizado a funcionar, mas aí vai de caso a caso, cada loja decidiu como é que vai ser o seu funcionamento. Daqui a maioria está aberta, mas tem algumas que estão fechadas. Volto com você aí no estúdio.
É o que a gente vê aí nas imagens do Carlos Daniel, né, Vanessa? Algumas lojas aí, preferiram não abrir e muita gente preferiu comprar também para pegar, né, o comércio um pouco mais tranquilo. Às vezes tem também promoções, queima de estoque em relação ao ano passado, né? O ano está começando agora, então feira aos poucos voltando às atividades. Mas acho que só volta mesmo a partir da semana que vem. Vanessa, Camilo, obrigado pelas informações aqui no BMD. Mas e você? Você já voltou às atividades ou está curtindo ainda o feriado? Me conta da sua programação. Fez uma foto? Então manda pra gente. O número é o 759-8848-9384. E a gente fala agora de uma situação que aconteceu em São Gonçalo dos Campos. Um mercadinho foi furtado após bandidos invadirem o local durante a madrugada. Tudo foi flagrado por uma câmera de segurança. Quem vai trazer mais informações aqui pra gente é Rafael Mascarenhas. Com você mais uma vez, Rafael. Olha, Dilson, um homem foi preso na madrugada de hoje, suspeito de participar desse furto no supermercado que fica na Avenida Tancredo Neves, no centro da cidade de São Gonçalo dos Campos. Essa ocorrência aconteceu por volta de 1h da manhã. Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada depois de uma denúncia informar que o supermercado estava sendo arrombado por 3 homens. Quando os policiais chegaram no local, o crime ainda estava acontecendo. Ao perceberem, a aproximação da viatura, 2 suspeitos correram e conseguiram fugir. Durante a fuga, eles deixaram para trás parte do material que foi furtado, que foi encontrado em um pasto nos fundos do supermercado. Durante a ação, um dos envolvidos foi alcançado e preso. Ele foi identificado como Ailton Nascimento dos Santos. De acordo com a polícia, o homem já tem passagem por furto e também possuía um mandado de prisão em aberto. O terceiro suspeito conseguiu escapar e ainda não foi localizado. O material apreendido e o homem preso foram levados para a Central de Flagrantes, aqui em Feira de Santana, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil informou que analisou as imagens das câmeras de segurança desse supermercado e essas gravações confirmam a participação de 3 pessoas nesse furto que aconteceu na madrugada de hoje. Ainda segundo a polícia, o suspeito preso passou toda a ação ao telefone, o que levanta a suspeita de que ele estava sendo orientado por outra pessoa, possivelmente alguém que conhecia já aquele local, aquele supermercado, e sabia onde ficava o cofre desse estabelecimento. As investigações continuam para identificar e localizar os outros 2 envolvidos que conseguiram fugir nesse crime, Adilson, que aconteceu na madrugada de hoje na cidade de São Gonçalo dos Campos. Eu volto contigo aí no estúdio. Rafael Mascarenhas, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Bahia Meio Dia. As condições da BA-502, no trecho da Avenida Sérgio Carneiro, e da BA-503, sentido Distrito de Jaíba, aqui em Feira, têm sido motivo de muitas reclamações. O mato alto se espalha ao longo de toda a rodovia e a falta de acostamento coloca em risco motoristas que ficam mais expostos a acidentes, além de prejudicar pedestres que não têm por onde transitar com segurança. Na Avenida Sérgio Carneiro, antes de chegarmos à BA-503, encontramos este ponto da via em que uma parte do asfalto cedeu há cerca de 1 ano, segundo os moradores. O local foi isolado e está sinalizado. Sem passeio ou acostamento, o pedestre precisa dividir o espaço da pista com carros e motos. Não tem como passar. A gente que mora aqui tem que andar em cima da pista, dividir a pista com os carros. Quando não somos atropelados, chegamos em casa, mas aqui direto tem acidente de moto, bicicleta, pessoas atropeladas. A Avenida Sérgio Carneiro está largada às traças. Do outro lado da via, o mato alto também impede a passagem. Alguns quilômetros à frente, já na BA-503, encontramos Dona Dalva. Ela mora às margens da rodovia e fala sobre as dificuldades que enfrenta com a falta de acostamento. É antigo. Quando a gente sai para casa da minha filha aqui, não tem o direito de ficar na pista, porque os carros vêm cortando um, cortando o outro, e o carro vem dentro do mato, porque não tem outra saída. Ela conta também que à noite é ainda mais perigoso e por isso não anda no local. Já foi atropelamento aqui, muito aqui, ó, de bicicleta, boca da noite. É assim, mas aqui é assim. Por onde passamos, nada de acostamento ou passeio.
Encontramos também alguns pontos com o asfalto desnivelado. Nós percorremos a BA-503 desde o trecho urbano, quando ainda é a Avenida Sérgio Carneiro, você viu aí no início da matéria, e chegamos no distrito de Jaíba. Por aqui o cenário não é diferente. O mato continua alto ao longo da rodovia e falta acostamento. Ainda na entrada do distrito, encontramos seu Cosme se arriscando na rodovia. Tá tudo errado, não tem acostamento. Tá andando agarrando na Jurema, pô. Tem que se arriscar, né? Andar na pista mesmo para poder passar. Aqui, ó, que tem da faixa para aqui. Dá 20 centímetros que tem para você andar. Enquanto isso, quem precisa passar pelo local se vira como pode. Eu vou fazer o quê? É suportar, não é? É evitar de subir aqui de a pé, porque tá muito perigoso aqui, muito perigoso. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia informou que a execução dos serviços de recomposição do aterro na rodovia está previsto para ser realizado no primeiro trimestre de 2026. Quanto à presença de acostamento, disse que é necessário a elaboração de um projeto para a implantação. Gente, vamos falar agora sobre o tempo? Quem conta pra gente o que diz a previsão para esse fim de semana é ela, Camila Oliveira. Boa tarde, Camila. Oi, Adilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Primeiro sextou de 2026, primeiro fim de semana batendo a nossa porta. E a gente está com um cenário de muito calor em toda a Bahia praticamente. Mas temos alerta de tempestade para o oeste baiano e chuva também para a parte do sudoeste, norte e do extremo sul da Bahia. Nas demais áreas o sol predomina, só que há possibilidade de que nesse primeiro fim de semana vocês também tenham aí um pouquinho de chuva escapando em alguns momentos do dia. Por enquanto, nessa sexta-feira, sol entre nuvens, calor e mormaço, chegando a 35 graus para a Feira de Santana. Para quem está em Pirá, também é essa a máxima prevista de 35 graus, ou seja, muito quente. Um pouquinho menos calor nesta tarde em Teofilândia, onde bate no máximo 33 graus, só que a sensação térmica chega perto desses 35. Por enquanto é isso, tá? No fim de semana eu estou no plantão, então no sábado eu atualizo, vou acompanhar a movimentação das nuvens de chuva e se de fato tiver previsão para vocês, eu trago também. Um abraço e até lá. Até lá, Camila. Obrigado pelas informações. E com a chegada do verão, o calor intenso aumenta a exposição aos raios solares. Trabalhadores ao ar livre enfrentam riscos à saúde sem a proteção adequada. No verão, o calor intenso aumenta a exposição aos raios ultravioleta, principalmente para quem trabalha ao ar livre. E se proteger do sol é fundamental para evitar problemas de saúde. Para a gente se proteger assim, a gente geralmente usa protetor solar, capote térmico, mais uma camisa por cima, para ficar bem do sol, porque um bonezinho para proteger do sol também. Segundo estudo publicado na Revista Brasileira de Cancerologia, 34% dos trabalhadores baianos ficam expostos ao sol. E os homens representam 81% da categoria. O protetor mesmo eu não passo, não sou muito acostumado a passar o protetor. Não. Eu fico assim embaixo do sombreiro, hidratando com a água geladinha, mas protetor mesmo eu não passo, não. Trabalho aqui de 8 às 11. Pega muito sol? Pega um pouquinho, mas eu passo um protetor. Dia de semana eu venho com a camisa térmica, com a calça. Até mesmo quem não pode usar protetor, busca outras maneiras de se proteger. Eu uso mais camisa longa hoje que eu não vim, camisa térmica e chapéu mesmo. Não uso protetor porque eu tenho alergia. Para alguns trabalhadores, a correria do dia a dia também faz com que o cuidado com a pele fique em segundo plano. A gente aqui não tem como se proteger não, mesmo que a gente passe protetor, a gente na verdade não passa mesmo, que nós não tem tempo nem para respirar, nem para almoçar na verdade. Né? Aqui é o tempo todo na correria, um pede, faz uma coisa, faz outra, tá dando, é o cliente chamando, a gente vai pegar mercadoria, aí não tem tempo para isso não. A Bahia é o estado brasileiro com mais trabalhadores expostos ao sol. E durante o verão, essa realidade se intensifica. De todos os profissionais que a nossa equipe conversou, apenas um falou que passa protetor solar todos os dias. E a falta desses cuidados pode trazer sérios riscos à saúde. É imprescindível o uso de roupas, de tecidos com camada de proteção UV. Tanto chapéu, de preferência chapéu de aba ou boné, como camisas com tecido de proteção UV, de preferência de manga comprida. E o uso do protetor não é só recreativo. O protetor solar deve ser usado todos os dias do ano, deve ser incorporado à nossa cultura como escovar os dentes, como a higiene oral. Não é de vez em quando, não é aos domingos que se deve usar o protetor solar. Deve ser usado todos os dias o filtro de proteção solar. Mesmo com as dificuldades da rotina, alguns trabalhadores entendem que se proteger é uma forma de garantir saúde e continuar trabalhando com mais segurança. Temos que nos proteger do sol.
Inclusive, né, eu uso UV, ainda uso protetor solar, fator 50, porque realmente o sol está muito alto, a temperatura está muito alta. Sem falar que a areia, né, fica quente, trabalhando o dia todo. Então tem que ser dessa maneira. Se não se proteger, você paga o preço, né? Tem que tomar cuidado mesmo. E falando em sol, esse é um dos atrativos do verão para muitos turistas que visitam Salvador. E nesses primeiros dias do ano, a capital baiana está cheia de visitantes do Brasil e do exterior também. A gente vai ver agora por que os turistas escolheram Salvador para curtir esse início de 2026. Nos olhos da turista de Brasília, a realização de um sonho de infância. De criança, sempre falei que era meu sonho conhecer Pelourinho, conhecer Salvador. Realizei, estou muito, muito grata. Gente, estar aqui falando com vocês, vocês não têm noção, de verdade, porque é a minha primeira vez, tenho 39 anos. A francesa Oléry morou 3 anos em Salvador. Agora trouxe a família para vivenciar a experiência de andar pelas ruas da cidade. É o Dendê, o axé da Bahia. Eu não sei como explicar. Não se explica, mas dá para sentir. Nas praias, os turistas vieram em busca de aliviar o calor. Já o calor humano, esse só atrai. Admirada com as pessoas daqui, as pessoas muito simpáticas, as pessoas solidárias, receptivas. Aqui é tudo de bom. Todos os ingredientes, né, para você sair daqui com mais vontade de querer voltar mais ainda a Salvador, várias vezes. Nos bares, é o sabor da Bahia que conquista quem chega. Junto do Dendê, recebendo a Axé da Bahia, esse sol maravilhoso, tudo demais. Com tanto turista no bar, trabalho extra o dia todo. Mas a Ana nem reclama. Sem respirar, mas a gente agradece. Você almoçou enquanto está trabalhando? É um cafezinho para dar ânimo. Energia que faz voltar e trazer mais gente. Marcar na pele a emoção de revisitar Salvador. É surreal, a energia é maravilhosa, né? Vim para Bahia, sou da Bahia, mas vim para a capital, a gente tem que aproveitar cada momento, né? Algo que conquista até quem parece se incomodar com barulho ou com tanto sol. Os turistas chineses não falam português, mas quando entendem o que a gente tem a oferecer, nem é preciso falar muito. Feliz ano novo! Aê! Muito Feliz bom. ano novo! Feliz ano novo para você! E não tem como não gostar. Depois do intervalo, a gente fala do impacto no bolso do consumidor com o aumento do preço do botijão do gás de cozinha, gente, que começou a valer hoje. Esse reajuste, eu te conto daqui a pouquinho de quanto foi. Agora a gente vai conferir imagens do alto aqui da Princesa do Sertão. Estamos passeando aí pela Avenida Presidente Dutra. Você vê que o trânsito continua tranquilo, o tempo está abrindo um pouco mais. E eu lembro que à tarde deve ser de sol e muito calor. São 12h19. O seu Bahia Meio-Dia vai ali, mas volta já. Estamos de volta e está na hora de falar que o ano começou com reajuste no preço do botijão de gás. Esse assunto, inclusive, fiquei devendo para você. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui no Bahia Meio-Dia, tá bom? Mas agora eu quero trazer um destaque do G1 Feira e Região. É que em Alagoinhas o transporte coletivo vai passar a ter tarifa zero aos domingos e feriados. Gente, essa medida entra em vigor a partir de segunda. Os detalhes estão no G1. Separei a página aqui para mostrar para você. QR Code também já está no canto da tela. Você vai encontrar as informações aqui, ó. Transporte coletivo em Alagoinhas terá tarifa zero aos domingos e feriados. Medida, como eu falei, começa a valer a partir do dia 5, que é a próxima segunda-feira. Temos então aqui, gente, que segundo a Prefeitura, a gratuidade tem o objetivo de ampliar o acesso da população ao transporte público, facilitar o deslocamento, para atividades de lazer, cultura e serviços, além de reduzir os gastos dos usuários. A tarifa zero será válida exclusivamente aos domingos e feriados. Nos demais dias da semana, a passagem continua custando R$ 4,30. Outras informações sobre essa medida que passa a valer a partir de segunda, você encontra na nossa página do G1 Feira e Região. Agora eu tenho uma notícia triste. 3 pessoas morreram afogadas na região sudoeste no feriado do dia 1º de janeiro. A gente vai trazer mais informações sobre isso daqui a pouquinho, ainda nessa edição do Bahia Meio-Dia, com o repórter Luan Ferreira.
O empreendedorismo no feminino na Bahia tem ganhado cada vez mais destaque. E entre as mulheres, um grupo se sobressai. As mães que dividem a rotina dos cuidados com os filhos e o desafio de administrar um negócio. Uma pesquisa do Sebrae Bahia mostra que grande parte dessas mulheres é chefe de família. E muitas vezes, gente, toca tudo sozinha. Histórias de quem transformou trabalho, talento e determinação em autonomia, renda e inspiração para outras mulheres da região. Você vai conferir na reportagem de Carlos Augusto e Antônio Carlos. Foi com a mãe aos 8 anos de idade que ela começou a trabalhar na feira. E daí nunca mais parou. Hoje, mais de 50 anos depois, Dona Marlene tem uma banca e é uma apaixonada pelo que faz. O que o trabalho significa para a senhora? Para mim significa muita coisa, muito importante, principalmente quando eu chego aqui na feira, que eu começo a atender meus clientes. Ave Maria, para mim é uma alegria muito grande, é muito gratificante isso. Uma rotina de trabalho intensa, 14 horas por dia. Só não aos domingos, quando é dia de cuidar da casa. Ela não para. Eu fico até 11 horas. Aí, quando eu chego em casa, vou fazer almoço, vou cuidar de casa, lavar roupa e fazer esses maravilhosos temperos para mim servir minha clientela. E todo dia, 4 horas da manhã, estou de pé. Para 5 horas da manhã, estou aqui na feira. Os dados da pesquisa, que se chama Maternidade e Negócios, a força das mães empreendedoras baianas, mostram que 42% das mães empreendedoras do estado são chefes de família. E desse total, 32% fazem tudo sozinhas. Muitas vezes, até sem maridos ou companheiros. Na opinião do gerente regional do Sebrae, uma evidência concreta do poderio feminino para lidar com todas as situações adversas que surgem no cotidiano de quem abraça a causa familiar como um objetivo de vida. O que eu acho mais interessante é que, se nós fôssemos avaliar algumas estatísticas antigas sobre desemprego, mulher nem participava, porque não era nem considerada uma força de trabalho. E hoje a gente percebe que elas estão se destacando principalmente pelo empreendedorismo. Então elas têm hoje vários papéis, o papel de dona de casa, o papel de mãe de família, o papel de empreendedora. Isso tem feito com que essa revolução silenciosa que as mulheres estão atraindo o empreendedorismo, a gente percebe que a qualidade do empreendedorismo também mudou com a ascensão das mulheres no mundo dos negócios. E a tendência é que essa realidade seja irreversível pelo próprio comportamento feminino e a coragem que elas têm para enfrentar tudo com determinação e trabalho. As mulheres se capacitam mais, participam de mais treinamentos, estão muito mais antenadas com as oportunidades de negócio. E isso faz completamente a diferença. Se você for ver hoje nos bancos das escolas, nas universidades, você tem muito mais mulheres buscando informação do que homens. Então é uma questão muito mais de competência por acessibilidade ao conhecimento e à informação. Essa é a verdadeira revolução. E as mulheres, tendo essa informação, conseguem empreender com mais qualidade, porque elas empreendem muito por oportunidade de negócio e não necessariamente por necessidade. E o terceiro ponto que chama a atenção quando a gente fala dessas estatísticas em relação às mulheres é que ela, como chefe de família e como empreendedora, ela nunca se movimenta sozinha. Ela consegue movimentar a economia do bairro, ela começa a mudar a vida das pessoas ali da casa dela, da família dela, e isso faz total diferença para quem está no dia a dia empreendendo. Vânia começou a vida profissional como auxiliar administrativa. Foi recepcionista de escritório e viu na função que exercia que tinha talento para crescer. Estudou, fez faculdade, se formou e hoje é sócia do escritório, que tem 40 anos de atuação no mercado e atende clientes em toda a região oeste. Um exemplo de empreendedora. Para tudo se exige dedicação. Então, o segredo é o quê? É a gente persistir e abraçar todas as oportunidades, sabendo que nós precisamos sempre contar também com a rede de apoio, como no meu caso eu tenho uma rede de apoio. Eu sempre lutei para conseguir o que eu
quero, o que eu preciso ter. Tem uma frase que diz assim, do Renato Russo, que é: nós, né, sempre que queremos, nós temos que persistir em aquilo que a gente quer, né? Então, quem acredita sempre alcança. A história da Graziela é parecida, mas o ramo profissional é bem diferente. A arte com a culinária de alto padrão, ela aprendeu com a mãe e as irmãs. Uma irmã minha que mexe com bolos, a Clarete. Morei um tempo com ela, aprendi a fazer bolo. Eu tenho outras irmãs que eu morei com ela, com a Alba, que é falecida, faleceu no Covid também. Tinha restaurante, morei com ela um tempo, aprendi a cozinhar. Minha mãe era cozinheira de mão cheia. E quando eu estou fazendo as coisas aqui, eu sei que eu tenho, de cada uma delas, eu tenho alguma coisa. Hoje, Graziela tem uma cozinha que prepara toda a parte culinária de recepções e eventos. Dá emprego para os filhos e recebe encomendas todos os dias, sem falar nas marmitas, que foram o início do negócio e seguem sendo feitas de segunda a sábado. É assim, com garra e trabalho, que ela se orgulha do que faz e das vitórias que são frequentes. Quando eu olho, quando eu cheguei em Barreiras, e como eu estou hoje, né, quem está passando, criei meus filhos, né, Gabi e Felipe, crio ainda meio que indiretamente, que já estão grandes, né. Acho que tem um pouquinho de vitória nisso. Um pouquinho não, muito. Deve passar um filme pela cabeça, né? Gente, agora sim, tá na hora de falar que o ano começou com um reajuste no preço do botijão de gás. De acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia, o valor do botijão deve subir cerca de R$ 5,00 a partir de hoje. Bora repercutir esse assunto com o Rafael Mascarenhas? Vou chamar ele aqui no monitor. Rafael, onde é que você está nesse momento? Por aí já tivemos esse reajuste? Oi, Adilson. Olha, eu estou agora nesse momento no Tomba. Eu e Leonel, a gente estava rodando alguns bairros para poder verificar como é que está agora a questão do preço do gás. A gente está na frente de uma distribuidora aqui. O preço do gás aqui está custando R$ 96,00 se vir buscar e R$ 100,00 se for feito pedido. Como você disse, né, de acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia, o botijão deve ficar em média R$ 5,00 mais caro a partir de hoje, tá? Em algumas distribuidoras. Um dos principais motivos é o reajuste do ICMS, o imposto cobrado sobre o gás liquefeito de petróleo. Desde o primeiro dia do ano, Adilson, o valor do imposto por quilo subiu, o que representa, né, um acréscimo de pouco mais de R$ 1,00 por botijão. Além disso, teve também o aumento no preço do gás fornecido pela Acelen, que é responsável pela refinaria de Mataripe. Somado aos custos operacionais e reajustes salariais no setor, esse aumento precisou ser feito. O resultado aí dessa combinação é sentido por quem vende. A gente está aqui, como eu falei, em uma distribuidora e principalmente por quem compra. As pessoas que compram acabam sentindo o efeito dessas mudanças. Aqui nessa distribuidora que a gente está agora, os preços, como eu disse, ainda não aumentaram, porque eles estão funcionando sob um regime de promoção, Adilson. Como eu disse, está custando R$ 96,00. Hoje pela manhã, eu e Leonel também estivemos em um restaurante para poder tentar entender na prática como é que esse aumento no preço do gás já começou a impactar quem depende do produto no dia a dia. No restaurante, a gente conversou com a proprietária e ela contou que está buscando alternativas para não repassar esse aumento para os clientes. Segundo ela, o setor de alimentação é um dos mais afetados sempre que o gás sobe, já que é o produto, né, essencial para poder manter a cozinha funcionando. Ainda durante a manhã, a nossa produtora Valéria Soares fez um levantamento em algumas distribuidoras de gás aqui da cidade. A pesquisa dela mostrou que os preços estão variando entre R$ 100 e R$ 120, dependendo do local. Algumas distribuidoras informaram que, pelo menos na próxima semana, esses valores devem ser mantidos sem novos reajustes previstos, só durante a semana, mas com certeza aí o pessoal vai começar a sentir o valor desse aumento do botijão de gás, que vai aumentar em R$ 5,00, Adilson. É aquilo, né, Rafael? Quem trabalha diretamente com o botijão de gás acaba sendo, né, mais afetado e fica naquela conta para fazer aquele malabarismo, né? Porque se você
repassa esse valor para o cliente reclama e você acaba perdendo também nas vendas. Então é uma conta muito indigesta para você fazer, ainda mais agora, né? Nesse começo do ano. Então a princípio não temos reajuste, mas com certeza vai acontecer logo, né? Pelo que você falou, pelo que você trouxe aí de informação. Rafael Mascarenhas, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Bahia Meio-Dia. E eu quero saber de você, como é que esse aumento, esse reajuste no preço do botijão de gás afeta a sua rotina, afeta o seu orçamento, o seu dia a dia? Interage com a gente. O número é o 759-8848-9384. E a gente muda de assunto para te contar que 3 pessoas morreram afogadas na região sudoeste, isso no feriado do dia 1º de janeiro. O repórter Luan Ferreira vai trazer mais informações para a gente. 3 pessoas, Luan. Uma boa tarde para você. Seja bem-vindo ao nosso Bahia Meio-Dia. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos acompanhando o Bahia Meio-Dia. Exatamente 3 afogamentos, 3 mortes registradas aqui na região nesse primeiro dia do ano. Pessoas que estavam comemorando a passagem de ano, aproveitando o dia ensolarado aqui na região sudoeste. Tem feito muito calor e o pessoal tem aproveitado bastante essas regiões de barragem, lagos, os rios. Eu começo falando do caso registrado ontem, né, do Jonadab Morbeck Araújo, empresário, contador. Ele estava na barragem de Anagé, na barragem da Pedra, em Jequié, uma região ali conhecida como a Prainha, e o pessoal estava aproveitando. O Jonadab percebeu que a lancha dele tinha se desprendido do pier e resolveu buscá-la a nado. Foi buscar nadando, só que acabou não conseguindo, perdendo as forças e acabou se afogando. O Corpo de Bombeiros foi chamado, populares que estavam lá também ajudaram nas buscas, mas não encontraram. As buscas foram suspensas ontem à noite por conta da visibilidade, reiniciadas hoje pela manhã. O corpo dele foi encontrado a uma profundidade de cerca de 12 metros. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Jequié, ainda não foi liberado. Ainda na barragem da Pedra, só que aí no município, já no município de Manuel Vitorino, um outro afogamento foi registrado. Irã Alves Meira, de 18 anos, ele morreu afogado na região conhecida como Pomba, zona rural do município de Manuel Vitorino. Segundo relatos, ele tomava banho quando a próxima travessia que dá acesso à Ilha Grande, aí ele resolveu se afastar, ir para um outro ponto, um pouco mais fundo, e acabou se afogando. Um amigo que estava com ele tentou salvá-lo, mas não conseguiu. O corpo de Irã foi levado também para o Departamento de Polícia Técnica de Jequié. Junto com esses 2 casos, tem um terceiro registrado também ontem aqui na região, já na cidade de Anagé, a Prainha de Anagé. Luiz Carlos de Jesus Alves Júnior, que é morador aqui de Vitória da Conquista, ele se afogou a cerca de 20 metros da margem ali da Prainha de Anagé. Os guarda-vidas do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros estavam no local, ainda tentaram chegar até ele a nado, mergulharam por apneia, mas não conseguiram encontrar. Quando o grupamento de mergulho chegou, o grupo especializado em mergulhos com os equipamentos, foi aí que eles encontraram o corpo de Luiz Carlos a cerca de 6 metros de profundidade, muitos galhos, vegetação e a visibilidade muito baixa. Ele foi encontrado ali e o corpo dele foi trazido aqui para o Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista. Adilson, o Corpo de Bombeiros tem alertado bastante a população em relação a isso. O nado em regiões em que as pessoas não conhecem e também não sabem nadar. É preciso muita atenção, principalmente com as crianças. Essas são as informações, Adilson, eu volto contigo. Fora que Rio costuma ser muito traiçoeiro, não é, Luan? Você trouxe aí 3 casos, a gente falava agora há pouco de outros 2 aqui, próximo aqui também da gente, então a gente chama a atenção mesmo para que episódios como esse não continuem acontecendo, né? São 5 mortes em apenas um dia pelo mesmo motivo, afogamento. Luan Ferreira, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso Bahia Meio-Dia.
E antes de mais um intervalo, que tal conferir a sua participação? Eu fiz algumas perguntas aqui ao longo do BMD, tenho certeza que você encheu a nossa caixinha aqui de mensagens e eu quero trazer agora um pouco da sua mensagem, um pouco da sua interação. Vamos lá então? Eu vou começar aqui com o Valtenei, gente, que diz o seguinte, ó. Esse aumento do botijão de gás de cozinha complica muito. Deveriam ajustar o salário mínimo e congelar os preços dos produtos essenciais. Um abraço aqui pro querido Valtenei, que interage com a gente no Bahia Meio-Dia. Tem mais gente comentando sobre o assunto do botijão, ó. É a Maria Antônia. Adilson, o botijão de gás não deixou nem a gente receber o primeiro salário com aumento e já passou na frente, infelizmente, viu, Maria? Abraço pra você. Vilma também comenta sobre esse assunto, você vê que repercutiu, ó. Ela diz aqui: comprei gás hoje em Itaberava por R$ 125. Por lá tá bem caro, viu? Abraço pra você, Vilma. Obrigado pela mensagem também. Tem a mensagem também aqui, ó, do Marcelo, dizendo o seguinte: boa tarde, Adilson. Legal essa iniciativa de Alagoinhas. Agora ver se os ônibus vão circular mesmo. Em feira, a gente paga meia passagem aos domingos e feriados e os ônibus praticamente desaparecem. O Marcelo comenta, né, sobre a tarifa zero lá em Alagoinhas aos domingos e feriados, que vai começar a valer a partir da próxima segunda. Um abraço para ele, um abraço também aqui para Cecília, que diz o seguinte: boa tarde, equipe da TV Subaé. Por aqui eu só retorno na segunda-feira, hein? Só sombra e água fresca. Que beleza, viu, Cecília? Bom retorno pra você na segunda. Grande abraço. Olha como o assunto do botijão rendeu, gente. Tem mais gente falando aqui, ó. O caso da Maria, que diz o seguinte: preço do gás está um pouco salgado, principalmente para quem faz bastante comida. A gente trouxe um exemplo aqui, ó, a própria Maria. Tem mais gente comentando sobre o botijão, mas eu trago essas outras participações daqui a pouquinho para você. No próximo bloco, você vai ver que Daniela Mercury recebeu Geraldo Azevedo, Ivete Sangalo e vários fãs no projeto Pôr do Som, que lotou a Barra em Salvador. Virou uma tradição da cidade e dos turistas, porque eles vêm ver o pôr do som, vêm ver o pôr do sol, vêm ver a gente, vêm ver meu povo cantando as suas músicas e meus amigos artistas do Nordeste ou de outro lugar do Brasil prestigiando a gente. Você confere daqui a pouquinho essa reportagem. Agora você confere imagens do cruzamento das avenidas Maria Quitéria e Presidente Dutra em Feira de Santana. Olha a Maria Quitéria, gente. Trânsito bem tranquilo nos dois sentidos. E a gente pode dizer a mesma coisa da Presidente Dutra também. É uma sexta-feira ainda um pouco com cara de feriado aqui na cidade, né? São 12h39. A gente vai para mais um intervalo, mas volta em instantes. Estamos de volta para te contar que em Capim Grosso, no norte do estado, o som da sanfona invadiu as escolas do município. Um projeto social tem ensinado crianças e adolescentes a tocar o instrumento, mantendo viva uma das maiores expressões da cultura nordestina. A cada nota, uma descoberta, e a cada música, um sorriso. Instrumentos de tantos enredos, aos poucos a sanfona ajuda a escrever novos capítulos na história de Capim Grosso. Uma nova geração de sanfoneiros e sanfoneiras começa a se formar. Eu fazia violão. Aí, passou uns dias, eu comecei a sonhar que eu estava tocando teclado ou sanfona. Aí eu perguntei para minha mãe: mãe, a senhora prefere ter uma filha que toque violão ou uma filha que toque sanfona? Aí ela falou que preferia ter uma filha que toque sanfona. As aulas de sanfona fazem parte do projeto Escola de Música, desenvolvido na rede municipal de Capim Grosso. A cada aula, os alunos aprendem juntos a linguagem do som, os ritmos e o valor de manter viva uma tradição. A sanfona, por ser um instrumento muito próximo da gente, pela música regional, pelo nosso forró, mas ao mesmo tempo de difícil acesso, porque é um instrumento significativamente caro para a nossa realidade. E aí os alunos tendo essa oportunidade de ter acesso a esse instrumento, a esse tipo de música na escola, tem sido muito motivador para eles. O projeto começou no ano passado e as aulas são totalmente gratuitas. Atualmente, cerca de 600 estudantes do ensino fundamental participam da iniciativa. Desse total, 50 estão nas aulas de sanfona. Os alunos são livres para experimentar os instrumentos. Laura começou na escola com o violão, mas se apaixonou mesmo pela sanfona. Quando ele começou a me ensinar, eu achei que era muito difícil sair de novo. Aí, esse ano eu entrei de novo, consegui pegar tudo direitinho e agora eu já consigo tocar na escaleta, teclado e sanfona. O teclado e a escaleta são instrumentos auxiliares nas aulas de sanfona.
Eles ajudam na adaptação e no treino dos estudantes. Os instrumentos têm permitido que eles aprendam, evoluam e sonhem com um mundo que antes parecia distante. Eu queria tocar instrumento, só que eu não tinha acesso, não tinha condição de comprar algum instrumento para mim. E esse projeto deu a oportunidade de eu tocar e eu estou aqui hoje. No projeto, os estudantes começam a viver a experiência dos palcos. A nova geração ganha a companhia de quem já vive da música há muito tempo. Agora a sanfona e os outros instrumentos de tecla ganham a companhia do triângulo e da zabumba. E o que era aula se transforma em um show. As dicas do professor Kelvin ajudaram Paulo nas suas primeiras apresentações ao público. Eu não pensava que ia ter tanta gente assim. E aí, como é que foi ver esse tanto de gente? Como é que foi tocar? Sentiu o que ali na hora? Nervoso, quando eu toquei. Mas deu certo? Sim. A ideia do projeto é que a sanfona e o forró ocupem diferentes espaços que vão além dos palcos em Capim Grosso. Como é o caso dessa pracinha em frente à casa do seu Daniel, sanfoneiro de 81 anos, que toca desde a juventude. Eu, Dena, de novo que toco. O senhor fica feliz de tocar com o Kelvin, com a nova geração? Eu estou feliz com o Kelvin aqui, que é sanfoneiro melhor de Capim Grosso, é ele. Kelvin e a aluna Larissa, de apenas 12 anos, se juntaram ao mestre sanfoneiro. No encontro que mostra que a partir de agora, o passado, o presente e o futuro se encontram no mesmo propósito: manter viva a tradição da sanfona que embala o Nordeste. Kelvin é uma inspiração para mim e agora esse senhor vai começar a ser uma inspiração também para mim. Um dia eu ainda quero tocar tão bem assim como eles. E cá pra nós, é um instrumento muito bonito a sanfona, viu? Gente, foi realizada hoje a missa de 7º dia em memória de Mãe Carmen de Oxaguian. Familiares, filhos e filhas de santo e admiradores prestaram homenagens ao legado deixado pela Ialorixá. Sexta-feira é dia de Oxalá e a primeira sexta do ano foi dia de saudar uma das filhas do Orixá, Mãe Carmen. Admiradores, filhos e filhas de santo da Ialorixá ocuparam a paróquia Nossa Senhora da Vitória, em Salvador. Ela, como minha Ialorixá, ela me ensinou muitas coisas, diretamente falando, mas eu acho que eu posso dizer que o meu melhor aprendizado com ela foram nos momentos que eu estava observando ela só ser ela, sabe? E ela foi fonte para a gente de energia, de fortaleza. E, mais uma vez, minha mãe, como nós mesmos na nossa religião a gente fala, a do pé e a mim. A cerimônia, conduzida pelo padre Lázaro Muniz, foi acompanhada com atenção por muitas pessoas vestidas de branco. Todos celebravam o legado de uma das líderes religiosas mais importantes do Brasil e pediam um descanso pleno para a Mãe Carmen. Por um lado, eu estou feliz porque podemos homenagear minha mãe, entende? Por tudo que ela fez e de uma forma que tem que ser feita. Por outro lado, eu estou muito triste. Estou sentindo a falta, a tristeza da falta. Porque esses anos todos com ela, vivendo por ela, é minha companheira, meu mundo. Então, isso tem essa vacância. Um dos momentos mais especiais foi quando, ao som de uma das músicas de Roberto Carlos, filhos e filhas de santo entraram na paróquia com rosas brancas. Um momento muito emocionante por reverberar toda a energia que ela e todo o fortalecimento que ela sempre nos passou. E distribuir essas flores é inexplicável. A missa de 7º dia de Mãe Carmen de Oxaguian acontece na primeira sexta-feira de 2026, dia de vestir branco, pedir a paz e saudar a Oxalá. Hoje também é um dia muito especial porque marca o encerramento do Axexê, ritual fúnebre realizado para conduzir a alma da pessoa que se foi ao Orum. É um momento de
ajudar esse espírito a acender, esse espírito a continuar brilhando como a matéria brilhou em terra, continuar de lá nos iluminando, nos conduzindo e nos orientando. Mãe Carmen nos deixou aos 98 anos na última sexta-feira de 2025, após passar 2 semanas internada em um hospital de Salvador por causa de uma forte gripe. O corpo foi velado no barracão do terreiro e o enterro aconteceu no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. Ela partiu serena, cercada de pessoas que ela amava, cercadas de pessoas que passaram a amá-la, sem tê-la conhecido antes, mas que estavam ali, sabe, de coração, fazendo questão cada um de prestar a assistência a ela. A Yalorixá foi a quinta do terreiro Ilê Iá Omi Axé Yamacê, conhecido como Gantuá e considerado um dos mais importantes do país. Carmen assumiu o cargo em 2002, após a morte de sua irmã, mãe Cleusa de Nanã. Foram 23 anos de um reinado marcado pela simplicidade, atenção, compaixão e sem excessos. Sobre essa fé nos orixás, né, que é o que a gente vai continuar. A gente vai continuar sendo Mãe Carmen. A gente é Mãe Carmen e vai ser para sempre, né? Somos todos filhos de Oxalá e que essa luz mesmo, que essa força dele vibre de forma como ela vibrava pela vida, que a força de Oxalá vibre nas nossas vidas. São muitas homenagens. Gente, vamos mudar de assunto agora? A 26ª edição do projeto Pôr do Som aconteceu ontem na Barra, em Salvador, e estava lotado. Daniela Mercury recebeu Geraldo Azevedo, Ivete Sangalo e vários fãs que começaram o ano com energia e também o ritmo da capital baiana. Confere aqui comigo. Uma multidão lotou o Largo do Farol da Barra no final da tarde do primeiro dia do ano. O pôr do sol vira pôr do som, uma festa que já virou mais uma tradição na cidade que respira a música. A anfitriã, Daniela Mercury, conversou com a gente antes de subir ao palco. Virou uma tradição da cidade e dos turistas, porque eles vêm ver o pôr do som, vêm ver o pôr do sol, vêm ver a gente, vêm ver meu povo cantando as suas músicas e meus amigos artistas do Nordeste ou de outro lugar do Brasil prestigiando a gente. Né? E a gente daqui cantando o que a gente sabe fazer de melhor. Então isso é muito importante, porque a gente sai pelo mundo divulgando nossa música e a gente quer que as pessoas venham aqui e ouçam as nossas músicas e se conectem com nossa cultura. Pouco antes das 6 da tarde, Daniela Mercury começou a apresentação e recebeu convidados, como o músico pernambucano Geraldo Azevedo. Na plateia, fãs como esse empresário, que há 20 anos acompanha o pôr do som. Isso aqui já é tipo uma marca no calendário da gente de Salvador. Daniela, maravilhosa, uma rainha, faz a gente curar a nossa ressaca aqui no dia 1º. Para começar o ano, para sentir a energia da Bahia, para poder sentir a energia da Daniela Mercury e para poder sentir a energia do povo. As turistas catarinenses vieram pela primeira vez. Uma energia incrível, né? A gente precisa dessa energia da Bahia, né? É muito bom. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Que 2026 seja fantástico! Eduardo estava com os 3 filhos pequenos e achou um cantinho para que todos pudessem aproveitar. Dia 1º com essa energia boa e com a família. Sempre vem? Às vezes, mas hoje eu tive a oportunidade, estou com eles tudo, curtindo aí. E dá para aproveitar com a família tranquilo? Muito, astral legal, Bahia tudo. E nessa 26ª edição, um encontro que só tinha acontecido em um pôr do som lá em 2002. Se juntou a Daniela Mercury nesse 1º de janeiro. Esse projeto de Daniela é um projeto lindo, que nos coloca assim na celebração do recomeço. Vamos zerar o jogo e vamos pensar nesse ano de uma forma positiva, diferente. Então assim, o show dela é, para nós, a largada, a grande largada. E ela é muito cuidadosa, muito preciosista mesmo. As canções, o jeito que ela faz as coisas. Estou muito feliz. Ano passado era para eu vir, mas eu fiz uma virada muito... Eu estava num lugar, fui para outro.
E aí a gente se prometeu, eu digo, no ano que vem a gente tá junto. E aí eu tô aqui hoje, com o maior prazer, que eu sou doida nela. Foi mais um 1º de janeiro com a energia e o ritmo de Salvador. E que festa, hein? Gente, hoje é sexta-feira e, como você já sabe, é dia de música aqui no BMD. Vanessa Camilo está acompanhada de uma galera massa nesse primeiro sextou do ano. É o Mimiro Raridade que faz show nessa apresentação no nosso BMD. Não é isso, Vanessa? É isso, Adilson. Mas antes de falar, bora curtir um pouquinho? Se não teve jeito, não chegou ao fim. Mantém a pena crescer se a ciência não curar. Se não tem remédio, então remediado está. Não é um perdido, pra quem não sabe a dor de uma derrota e brincar. Pra quem Deus prometeu, jamais faltou. Na hora certa, com Deus dará. Deus é maior, maior é Deus que dá com ele, nunca está só. Eu deixei chegar nessa mensagem, Mimiro, antes de interromper, porque é assim que a gente começa o ano, aqui no Bahia Meio-Dia, cumprindo a tradição das nossas cestas. Mimiro, seja bem-vindo ao Bahia Meio-Dia, boa tarde. Como é que foi a virada de ano de vocês, hein? Bom dia, primeiramente saudações a todos, felicidades nesse ano que está se iniciando. Nosso ano foi em Feira de Santana, fazendo a música, se divertindo, porque quem faz música se diverte. Massa! O que é que vocês estão esperando, então, para 2026, Mimiro? As autorais, né? A gente está trabalhando nas autorais, né? Botar mais a cara na tela, né? Agradecer a vocês aqui, muito obrigado a todos. E é isso, trabalho, que isso rejuvenesce também. Música boa, a gente sempre tá aqui à disposição. Bora curtir mais um pouquinho de Mimiro Raridade. Deus é maior, maior é Deus que tá com ele, nunca está só, que seria tudo sem ele. Deus é maior, sem Deus entendeu, nunca está só, que seria tudo sem ele. Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. Mimiro, quem quiser curtir mais um pouquinho dessa energia boa de vocês, tem apresentação hoje, né? Aproveitar e convidar toda a Feira de Santana e região. Hoje tem Mimiro Raridade no Casqueiro de Siri, a partir das 19h30. Primeiro sextou do ano vai ser nesse astral. Primeira sexta do ano, não fique em casa, você que está em Feira de Santana ainda. Mimiro Raridade, Casquinha de Siri, 19h30, todo mundo lá, viu? Convite feito, Adilson. Claro que eu vou entregar para você aí no estúdio com esse alto astral. Essa música que, inclusive, abertura de uma telenovela nossa, aqui da nossa programação. Quem acompanha a nossa programação sabe. Tem uma mensagem super positiva, super alto astral. É a cara de Mimiro, é a cara do nosso telespectador, é a cara de você que está aí assistindo o Bahia Meio-Dia. Vai ser assim hoje, vai ser assim em 2026. A energia é essa, né? Sempre música boa, alto astral, energia. Coisas positivas, é assim a vida. Bom demais, viu, Vanessa? E você já deixa a Mimiro preparado aí pra gente encerrar nesse clima, o Bahia Meio-Dia de hoje. É daqui a pouquinho. Mas antes disso, você sabe o que é que tem aqui no BMD? Tem a sua participação. Gente, bora então aqui nas mensagens mais uma vez para ver quem está interagindo com a gente aqui. Então eu quero trazer um pouco mais da sua participação, você que gosta de interagir. Eu perguntei hoje sobre o botijão de gás, muita gente aqui interagiu, respondeu pra gente. Eu quero trazer outras mensagens. A gente tem aqui, ó, a Selma comentando sobre esse assunto que eu falei, ó. Ela diz aqui:
Adilson, o gás está cada vez mais alto. Penso naquelas pessoas, né, que não têm condições de continuar comprando. Quem trabalha diretamente com isso também sofre, viu? Um abraço também para Mariá, que diz aqui, ó, o gás em Amélia Rodrigues custa R$ 145. Você vê, né, como tá caro também por lá. Eu falei de Itaberaba, que estava 125. Olha o que diz aqui a Mariá. Deixa eu ver quem mais participa. O Wilson diz o seguinte: as pessoas estão brincando muito com as águas, tem que respeitar a força da natureza e ter cuidado acima de tudo, viu, Wilson? Abraço para você também. Por Elcimar, que diz o seguinte: como é bom ver esses jovens aprendendo a tocar sanfona, esse instrumento que traz, né, um ritmo maravilhoso. Eu sou suspeito para falar, gosto muito de sanfona também, viu, Elcimar? Deixa eu ver quem mais participa aqui, ó. O Eli comenta sobre a questão dos afogamentos, ó. Lamentável essas mortes dessas pessoas, né? Um dia que você deveria ser só de alegria e celebração, que Deus conforte os corações de todos os familiares. Amém, Eli. Tem mais gente falando sobre os afogamentos, é o caso da Cláudia. Boa tarde, Adilson. Muitos afogamentos mesmo. Estava em Vila de Abrantes ontem, uma criança se afogou, felizmente foi socorrida. Que bom, Cláudia, que essa história teve um final feliz, viu? Abraço para você. Tem também aqui o Wilson dizendo o seguinte, ó: boa tarde, o que adianta aumentar o salário mínimo e 2 dias depois aumentar o custo do gás e de alguns alimentos? Nada, né, Wilson? Muito obrigado pela sua mensagem. Ficaram outras aqui, mas a gente, claro, agradece a sua participação. O seu Bahia Meio-Dia fica por aqui e a gente se despede ao som de Mimiro Raridade. Para você, uma boa tarde e até logo mais à noite no BATV. Sem cada experiência, se aprende uma lição. Sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar se sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e amor? Assim sucumbirá. Tem que lutar, não se abate, só se entregar pra quem te merecer. Não estudando nem vendendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver.